acontece com a tensão no capacitor, no resistor e com a corrente à medida em que o tempo vai passando. Então, cadê isso daqui? Figuras aqui. Olhem lá, é o mesmo desenho, pessoal, que eu tentei descrever aqui na tela, conforme eu explicava para vocês. Tá? Então, olha, revisando, no instante em que eu fecho a chave, não tem tensão nenhuma no capacitor, tá? Porque o capacitor está completamente descarregado. Na hora em que o capacitor estiver carregado, aqui, a tensão dele é a tensão da fonte, não é? Lembrando que a tensão da fonte é a tensão do resistor mais a tensão do capacitor. Ok? Então, olha, se o meu capacitor está inicialmente descarregado, a tensão dele vale 0, à medida em que o tempo passa, ele vai se carregando. Só para dar nome aos bois, pessoal, quando o capacitor estiver totalmente carregado, ou quase que totalmente carregado, eu vou dizer que se passaram 5 vezes tal segundos. Mas, Tarcísio, o que é esse tal de tal? Tal, pessoal, é uma constante que a gente chama de constante de tempo e que é igual ao resistor vezes o capacitor. Tá? Então, olha, depois de 5 vezes tal, ou seja, depois de 5 vezes o valor do resistor vezes o capacitor, então, olha, o capacitor vai estar carregado. Vamos dar um exemplo, só para a gente ter uma noção melhor. Vamos imaginar que naquele circuito que a gente viu, eu tenho um resistor de 1 kΩ, tá certo? E eu tenho um capacitor de 2000 microfarad. Quanto vale essa tal dessa constante de tempo se esses forem os valores do resistor e do capacitor? Bom, a constante de tempo tal, como eu acabei de falar, é R vezes C. Então, o tal vai ser igual a 1 kΩ, é 1 vezes 10 ao cubo, né? E 2000 microfarad é 2000 vezes 10 a menos 6. Então, olha, essa minha constante de tempo ela vai ser 1 vezes 10 ao cubo vezes 2000. Eu vou escrever como sendo 2 vezes 1000, 2 vezes 10 ao cubo, né? E aí vezes 10 a menos 6. Aí, olha, eu tenho 2 vezes 1, vão ser 2 mesmo, né? E 10 ao cubo com 10 ao cubo dá 10 à sexta, né? E 10 à sexta com 10 a menos 6 dá 10 elevado a 0, concordam? Então isso vai ser 2 vezes 10 elevado a 0. Só que 10 elevado a 0 é 1. Ou seja, 2 vezes 1, 2 segundos. Então, nesse meu exemplo, eu tenho uma constante de tempo que vale 2 segundos. Tá, mas o que isso significa? Qual é a relevância, qual a importância disso daí para mim? Bom, se a constante de tempo vale 2 segundos, o capacitor vai levar quanto tempo para se carregar? Não é 5 vezes a constante de tempo? Então o capacitor vai levar 5 vezes 2, 10 segundos para ele se carregar completamente. Tá? Então é isso que indica para a gente essa constante de tempo. Deixa eu apagar a luz e mostrar de novo o gráfico, só que agora um pouco mais limpo, para a gente poder enxergar esse comportamento que a gente está vendo até agora. Vamos de novo puxar os desenhos aqui. E como eu estava falando, né?
No instante t igual a 0, não tem tensão nenhuma no capacitor. Aí ele vai se carregando, né? À medida em que o tempo passa, ele vai se carregando, até que a hora que chega em 5 vezes tal, ele está completamente carregado. Ou seja, é um momento em que ele não puxa mais carga da fonte, é o momento em que ele está satisfeito. A corrente, ela tem que tipo de comportamento? A corrente, ela começa no máximo, em t igual a 0, que é aquele instante em que o capacitor mais precisa de carga. Aí, olha, à medida em que o capacitor se carrega, ele vai precisando cada vez menos de carga. Então a corrente vai ficando cada vez menor, o capacitor vai ficando cada vez mais satisfeito. Até que no instante 5 vezes tal, ele está completamente satisfeito, ele não precisa mais de carga. Tá? Para o resistor, a ideia é semelhante à da corrente. Por quê? Porque se U igual a o C mais o R, se a tensão no capacitor está aumentando conforme o tempo passa, no resistor ela tem que ir diminuindo para que U se mantenha constante. Tá certo? Ou seja, se no capacitor a tensão aumenta com o tempo, no resistor essa tensão ela diminui. Mais ainda, se UR é igual a R vezes I, e eu estou vendo aqui que a corrente com o tempo diminui, então, olha, como R é um valor fixo, é uma constante, se a corrente está diminuindo, a tensão em cima do resistor tem que realmente diminuir junto, para manter essa proporcionalidade. Pessoal, entendido? Pergunta? Alguma dúvida? Eu acho que vocês devem ter muita dúvida, né? Mas vai lá. Eu achei até tranquilo o cálculo aí, Tarcísio. É mais lembrar dessa questão aí que um aumenta, né, com o tempo e o outro diminui. Mas essa é a grande sacada, realmente. Mas o que vocês têm que perceber, pessoal, é a lógica desse negócio, tá? Por quê? Porque sempre vai valer a lei de Kirchhoff. Então, se no circuito eu tenho um resistor e um capacitor e uma fonte, claro, e essa fonte ela tem uma tensão fixa, se a gente viu que conforme o tempo passa, a tensão no capacitor aumenta porque ele está se carregando, para esse equilíbrio se manter, ou seja, para a tensão da fonte não ter que mudar de valor, se no capacitor a tensão aumenta, no resistor tem que acontecer o contrário, né? Ela tem que diminuir. Tá certo? É isso que a gente tem que lembrar. Entendido? Um detalhe que eu não comentei, pessoal, é o seguinte. Tá certo que agora aqui está até indicado, né? Mas vamos supor que eu não tivesse indicado isso daqui, olha. Nesse instante, eu tenho a máxima corrente que atravessa, que é fornecida pela fonte, não é isso? Naquele momento em que a fonte fecha, eu tenho a máxima corrente que é fornecida pela fonte. Aí o capacitor vai se carregando, essa corrente vai diminuindo conforme o tempo passa. Quanto vale isso daqui? Como é que eu calculo o valor dessa corrente máxima? Vamos partir dessa equação de novo, gente. U igual a o R mais o C. Olha, ela é a base de tudo. Sem ela, a gente não consegue fazer absolutamente nada, não é? Então, olha, partindo dessa equação de novo, vamos imaginar que no instante t igual a 0, realmente a tensão no capacitor vale 0. Está aqui, tá certo? Então a minha equação fica U igual ao R. Tá? Isso no instante t igual a 0. Vamos até escrever aqui. Ó. Em t igual a 0. Tá? Então, em t igual a 0, U igual ao R. Só que lembra que pela lei de Ohm, U é igual ao R, tá? Então eu posso escrever como sendo R vezes I. E se eu quero saber qual é o valor da corrente, é só deixar o I sozinho, né?
passo R dividindo U. Então essa corrente máxima, pessoal, naquele momento em que eu fecho a chave, é a tensão da fonte dividido pela resistência. Ou seja, eu quero saber qual é a máxima corrente que esse circuito vai fornecer. O que é que eu faço? Eu pego a tensão da fonte e divido pela resistência. Essa é a máxima corrente que o circuito fornece, que é o que estava aqui antes de eu borrar. E aí, pessoal, entendido? Sim? Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo junto? Aí depois eu dou um tempinho para vocês fazerem um outro exemplo. Eu vou, olha, apagar a tela, tá? Vou trazer de volta o primeiro circuito. Tá aqui. E agora eu vou dar valores, ok? A tensão da fonte ela vai ser igual a 10 volts, tá certo? O resistor eu vou deixar como sendo 1 kΩ mesmo. O capacitor eu vou colocar como sendo 500 microfarad. Tá certo? E vamos analisar o circuito na hora em que eu fecho a chave e na hora em que o capacitor está carregado. Então eu vou escrever assim, olha, em T igual a 0, entre parênteses, capacitor descarregado. Tá? Aí, olha, em T igual a 5 vezes tal. Vou escrever entre parênteses. Capacitor carregado. Ok? Bom, o que eu posso escrever quando o capacitor está descarregado? Eu posso escrever que, claro, a tensão da fonte, lógico, né? Ela é constante. Ela vai estar valendo 10 volts. Se o capacitor está descarregado, a tensão em cima dele vai ser 0 volts. E, portanto, em cima do resistor eu vou ter toda a tensão da fonte, que é 10 volts. Não é? Isso daqui, claro, eu obtive a partir do U igual a o R mais o C. Não precisava nem ter escrito isso, porque já está aqui, né? Vamos só destacar. Está escrito aqui. Tá certo? Bom, qual é a corrente máxima no instante t igual a 0? Naquele momento em que eu estou fechando a chave, qual vai ser a corrente máxima? É U dividido por R, não é? Ou seja, 10 dividido por 1000, 10 dividido por 1000 dá 0,01 ampere. Tá certo? Então, olha, essas são as informações que eu tenho naquele instante em que eu fecho a chave, ou seja, que o capacitor vai começar a se carregar. Tá, mas e naquele momento em que o capacitor já está carregado? Quais são as informações que eu posso tirar? Bom, claro, né? A tensão da fonte continua sendo 10 volts. Se o capacitor está carregado, a tensão em cima dele, eu vou escrever assim, tá? Vai ser aproximadamente 10 volts. E se no capacitor eu tenho aproximadamente 10 volts, no resistor eu vou ter aproximadamente 0 volts. Correto? E pelo que a gente falou, se o capacitor está carregado, ele praticamente não puxa mais corrente nenhuma da fonte. Então, a corrente é quase zero.
é aproximadamente zero. Tá certo? Uma última pergunta que a gente pode fazer, pessoal: quanto vale 5 vezes tal? Ou seja, em que instante de tempo esse capacitor vai estar carregado? Bom, o instante de tempo em que o capacitor vai ser carregado é 5 vezes tal, ou seja, 5 vezes R vezes C, ou seja, 5 vezes 1000, 10 ao cubo, né? 1000 ohms, né? 10 ao cubo, vezes 500 microfarad. 500 vezes 10 a menos 6. Ou seja, esse instante ele vai ser igual 5 vezes 5, 25, né? 25 vezes 10 ao cubo com... perdão, deixa eu refazer a conta. Vou repetir aqui, ó. 5 vezes 10 ao cubo vezes 500 é 5 vezes 10 ao quadrado, né? Vezes 10 a menos 6. Então, olha, agora sim. 5 vezes 5 vai dar 25. 25 vezes. Aí, olha, 10 ao cubo com 10 ao quadrado com 10 a menos 6. Isso daí vai dar 10 elevado, 3 com 2, 5, 5 menos 6, menos 1. Então, T vai ser 25 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 2,5 segundos. Ou seja, depois de 2,5 segundos, portanto, depois de 5 vezes tal, esse capacitor está completamente carregado. E aí, nesse instante, a tensão em cima dele é aproximadamente 10 volts, a tensão no resistor tem que ser aproximadamente zero, assim como a corrente fornecida pela fonte também vai ser aproximadamente zero. Então tá aí, isso é um exemplo do que acontece com o capacitor nesse tipo de circuito. Pessoal, pergunta, dúvida, questão, sei lá o que. Eu tenho. Pode falar. Ali para descobrir o U do capacitor e o U do resistor. Não confundi aí. Você pode explicar? Sim. Nesse caso, é só a gente voltar e lembrar que no instante em que eu fecho a chave, né? Nesse momento em que eu fecho a chave, ou seja, em T igual a zero, não tem tensão nenhuma no capacitor, porque ele está descarregado. Se ele não tem tensão nenhuma, né? E essa equação aqui é válida, a tensão da fonte tem que ser igual ao R mais o C. Se o C vale zero, então a tensão no resistor vai ser 10 volts. Ok? Aí, olha, naquele momento em que o capacitor está totalmente carregado, eu ainda vou olhar para essa equação. Se ele está totalmente carregado, a tensão dele é a própria tensão da fonte, ou seja, 10 volts. Bom, se ele está carregado, a tensão dele é 10 volts, que é a tensão da fonte, quanto sobra para o resistor? U igual o R mais o C. Se o U vale 10, se no capacitor tem 10, porque ele está completamente carregado, no resistor, para essa conta fechar, eu tenho que ter 0 volt. Entendido agora? Sim. O que mais, gente? Que outra pergunta vocês têm para fazer aí? Posso imaginar que está tranquilo? Então eu vou dar um break no vídeo e vou mostrar, aliás, vou pedir para vocês refazerem esse exemplo com outros valores, tá? Só parar o vídeo.